Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando nosso estudo da Epístola aos Hebreus, vamos analisar hoje Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10. Vamos orar para nós começarmos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos ajuda a entender neste estudo a importância da eleição do Senhor ao sumo sacerdócio do seu Filho, a salvação que Ele alcançou para nós e o quanto nós devemos ser fiéis a Ele, obedientes a Ele, como Ele foi fiel e obediente ao Senhor. Ajuda-nos a entender isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Objetivo deste estudo: compreender a razão do autor aos Hebreus chamar o Senhor Jesus de sumo sacerdote. Este é o objetivo do estudo que faremos hoje. Vamos então à leitura da passagem desse estudo. Hebreus capítulo 5, versículos 5 a 10. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Lembrando que este estudo é uma continuidade dos estudos que nós já estamos fazendo em Hebreus. Estamos estudando desde o capítulo número 1, portanto, para você compreender alguma das questões que trataremos, é importante você assistir os vídeos anteriores. Um assunto de pouca compreensão e de muita curiosidade em Hebreus é esta figura chamada Melquisedeque. Talvez nesse vídeo você ache que você irá entender os pormenores acerca desse sacerdócio, dessa figura misteriosa chamada Melquisedeque, mas ainda não é a hora. Explico o porquê. Na própria linha de raciocínio do autor, ele vai parar de falar acerca de Melquisedeque, vai introduzir algumas coisas importantes, como aprofundar-se na fé, aprofundar-se no conhecimento da palavra de Deus, uma coisa tão importante para os dias de hoje. E somente depois ele vai voltar a falar no capítulo 7, e aí sim com mais detalhes, acerca de Melquisedeque. Portanto, eu vou obedecer essa linha de raciocínio do autor. Falarei hoje a importância do Senhor Jesus ser eleito sumo sacerdote, e apenas frisando que é segundo a ordem de Melquisedeque, e então continuarei com a linha de raciocínio do autor. Esse estudo todo de Hebreus, o meu objetivo é analisar a intenção do autor, e então quando o autor entrar em mais detalhes acerca de Melquisedeque, eu também desejo entrar em mais detalhes. Vamos então entender os versículos que nós lemos nesse estudo. O requisito básico para se tornar um sacerdote na ordem levítica era nascer na tribo de Levi, ser chamado por Deus para o trabalho e ser consagrado, como também precisava ser isento
de deformidades físicas. Isso você perceberá lendo Levítico capítulo 21. Eu não pretendo estudar a ordem levítica a fundo, mas como nós estamos falando do sumo sacerdócio que vem da ordem levítica, convém apenas nós analisarmos que para ser um sacerdote e um sumo sacerdote segundo a ordem levítica, era necessário algumas características. E o interessante é que o Senhor Jesus também terá algumas características semelhantes àquela. Veja, dentre os requisitos básicos estão ser da tribo de Levi, ser chamado por Deus e ser consagrado ao ofício. Bem, da tribo de Levi, o Senhor Jesus não era. Ele era da tribo de Judá. Em vida, o Senhor Jesus nunca foi chamado de sacerdote. Ele nunca exerceu este ministério. Nem o poderia exercer por não ser da tribo de Levi. O importante a frisar é que mesmo da tribo de Levi, o sacerdote precisaria ser chamado por Deus e então ser consagrado. Bem, por que é que o autor aos Hebreus mostra então que o Senhor Jesus é um sumo sacerdote? Porque ele não é da ordem de Levi. Ele é segundo a ordem de Melquisedeque. E os detalhes sobre isso vêm, como já disse, nos vídeos posteriores. Mas uma coisa é importante. Se ele fosse da ordem de Levi, não haveria nenhuma mudança no sacerdócio. Agora, quando há mudança no sacerdócio, como é o caso do Senhor Jesus, há necessariamente também mudança de lei. E isso é o próprio autor aos Hebreus quem nos explicará. Então nós estamos diante de um fato interessante. Está mudando o sacerdócio. E se está mudando o sacerdócio, está mudando toda a lei também. E esta lei que muda, ela terá o princípio daquela lei levítica, mas ela não será igual. Portanto, ela não exigirá dos seguidores de tal lei as mesmas coisas que se exigia dos seguidores da ordem de Levi, ou da lei dada por meio do ministério levítico. Isso é importante nós termos em mente. O autor aos Hebreus anuncia a característica do sumo sacerdócio do Senhor Jesus no versículo 5. Não foi ele, o Senhor Jesus, que decidiu ser sumo sacerdote, mas o Pai o escolheu e o consagrou. No versículo 5 nós temos isso. Assim também, Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O autor lembra os Salmos número 2, versículo 7, no versículo 5. O contexto dos Salmos de número 2 fala do reino que o filho assumirá, quando no versículo 12 manda beijar os pés do filho, uma clara alusão ao costume dos reinos tomados, o qual os súditos deveriam beijar os pés do novo rei. O autor lembra esses Salmos de número 2. E os Salmos de número 2 é um salmo messiânico. Ele fala do reinado que o filho assumirá. E que todos deverão beijar os pés do filho. No contexto da época, se um rei tomasse um reino, os súditos daquele reino deveriam beijar o pé do rei para dizer: eu me submeto ao seu reinado. E quem não se submetesse ao reinado do novo rei teria a cabeça cortada. Os Salmos de número 2 mostram o reinado do Filho de Deus. E quem não aceitar o reinado do Filho de Deus, não morará com ele nos céus. É importante nós entendermos isso. E neste mesmo Salmo messiânico, nós temos esta introdução de Deus ao sacerdócio do Filho, que é: Tu és meu filho, eu hoje te gerei, te dei. Nós já vimos esse termo gerar em Hebreus, te dei autoridade. Não é criar como no nosso contexto latino-americano. Gerar o filho é dar ao filho autoridade sobre toda a carne, sobre toda a pessoa, sobre todo o reino. A importância do Senhor Jesus e o anúncio do seu sumo
sacerdócio. O autor aos Hebreus também usa o Salmo 110:4 para falar da origem do sumo sacerdócio do Senhor Jesus. O Salmo 110 é claramente um salmo messiânico e nele se introduz a origem do sumo sacerdócio do Senhor Jesus, que é um sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, claramente um salmo messiânico, utilizado pelo Senhor Jesus, e devido à utilização do Senhor Jesus em um determinado momento de seu ministério, os fariseus nunca mais ousaram interrogá-lo. Quando ele fala a questão de Davi, logo ali no início do Salmo 110. E aqui nós vemos que é do Salmo 110 a expressão: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre a característica do sumo sacerdócio segundo Melquisedeque, o autor ainda dará mais detalhes no capítulo 7. Como eu disse, o autor tem algumas coisas importantes para lembrar, coisas básicas, coisas elementares sobre nossa fé, nossa persistência, para daí entrar em detalhes mais aprofundados. E aliás, este é o defeito ou o erro de muitas pessoas hoje. Querem se aprofundar na palavra de Deus, mas não querem viver os princípios elementares do cristianismo. E aí, infelizmente, é uma das razões para a igreja ser uma igreja tão desestruturada no século XXI. Desde simples membros até pastores que querem compreender mais a fundo a palavra de Deus apenas no meio intelectual e não quer assumir os princípios básicos e elementares dos oráculos de Deus ou da palavra de Deus. Desta forma, em assim agindo, a palavra de Deus não passa de uma teoria, enquanto ela é uma regra de fé. E todo cristão deve viver os princípios da palavra de Deus. O versículo 7 fala claramente do sofrimento pelo qual passou o Senhor Jesus e como foi ouvido pelo Pai por ter sido fiel à sua missão. Veja novamente o versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O sofrimento do Senhor Jesus. Olha o sofrimento dele no Getsemane. O sofrimento era necessário para que ele se aperfeiçoasse, e já nós vamos explicar esse termo aperfeiçoamento em Hebreus, na sua obra de salvação. Obra essa dada pelo Pai, ao qual ele foi extremamente fiel à obra que recebeu. No versículo 8, o autor nos lembra que o Senhor Jesus sofreu em sua humanidade, exercendo a obediência em meio aos sofrimentos. Nisso, ele se difere de Adão. O que o autor quer expressar é que mesmo o Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, tinha uma obra de salvação a realizar, e tal obra passava pelo sofrimento humano, ao carregar sobre si os pecados da humanidade. O profeta Isaías, no capítulo 53, descreveu o sofrimento pelo qual passaria o Filho de Deus. Portanto, o versículo não sugere que o Senhor Jesus fosse desobediente e que precisasse aprender a obediência. Devemos entender obediência no sentido de fidelidade ao plano redentor de Deus, e para tal precisaria passar pela humilhação e, passando por ela, permanecer fiel. O versículo 8 tem sido mal compreendido. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Há lunáticos que dizem que o Senhor Jesus era desobediente e aprendeu a obediência por meio do sofrimento, e aí quer fazer uma ilustração com a vida humana, que nós somos desobedientes e precisamos aprender obediência também pelo mesmo sofrimento. Ora, isso não é princípio bíblico. O Senhor Jesus nunca foi desobediente.
O que o sentido do original grego está dizendo é que ele aprendeu a obediência, ou seja, a obediência ao sofrimento. Coisa inédita, porque o Senhor Jesus, antes de tornar-se humano, nunca havia sofrido. Então ele precisou ser fiel a cada sofrimento na carne para assim ser plenamente fiel ao plano que o Pai o confiou. Então é uma obediência a fim de se tornar o nosso Redentor. Obediência não a Deus, mas obediência ao seu sofrimento. E obediência a Deus no sentido de fidelidade, não no sentido de desobediência como de um filho que não obedece o pai. Esse é o sentido que o autor apresenta ao versículo. Essa é a intenção do autor aos Hebreus. O versículo 9 traz uma dificuldade aparente de compreensão devido à dificuldade de tradução a partir do original grego com a compreensão no português. A versão revista e atualizada sugere que tendo sido o Senhor Jesus aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma análise do original grego nos mostra que o objetivo do autor é informar que, uma vez o Senhor Jesus tendo sido obediente, como que aperfeiçoado na obediência humana, se tornou a causa da eterna salvação de todos os que lhe obedecem, como ele obedeceu ao Pai. Uma vez o Senhor Jesus tendo sido obediente, como que aperfeiçoado na obediência humana. Veja o versículo 9. E tendo sido aperfeiçoado. O Senhor Jesus, ele era imperfeito? E ele se aperfeiçoou? Não. Ele sempre foi perfeito. Porém, ele passou pela humanidade. E passou então pelo sofrimento, pelo desprezo. E era nisso que ele tinha que se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar no sofrimento. Agora você imagine o quanto foi difícil ao Senhor Jesus, o autor de todas as coisas, o criador de todas as coisas, e aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, se aperfeiçoar na vida humana, se aperfeiçoar na carne. Um pouquinho disso nós podemos entender quando ele dizia aos discípulos: até quando vou ter que suportar vocês? Olha que dificuldade foi o Senhor Jesus viver uma humanidade. Mas fazia parte dos planos de Deus que ele vivesse essa humanidade para trazer salvação aos seres humanos. E foi nisso que ele se aperfeiçoou. Esse aperfeiçoamento, então, é um aperfeiçoamento da natureza humana do Senhor Jesus. O sofrimento pelo qual ele precisou passar. Olha o sofrimento que ele passou na cruz para ser o nosso Salvador. É nisso que o Senhor Jesus se aperfeiçoou. E tendo se aperfeiçoado assim, se tornou o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Vamos falar ainda um pouquinho sobre isso nesse estudo. O versículo 9 também sugere uma perfeição no sentido de o Senhor Jesus ter se tornado completo, ter sido aperfeiçoado. Ele se tornou humano e, ao aceitar a humilhação a que foi exposta, para assim cumprir toda a vontade do Pai, ele tornou-se o sacrifício completo e perfeito, ou seja, o perfeito substituto que assumiu toda a ira de Deus reservada aos homens pecadores. Na vida do Senhor Jesus, o pecado dos homens estava sendo pago. Quando o Senhor Jesus se batizou, na teologia nós temos duas explicações. Uma que explica que ele assim deu exemplo para que todos se batizassem também. Mas há uma segunda, e ao meu ver, a que melhor explica a razão do Senhor Jesus ter se batizado. Foi que no batismo ele se identificou completamente com a humanidade. Porque quem se batiza é pecador. Quem não é pecador não precisa se batizar.
O Senhor Jesus não tinha pecado, então ele não precisava se batizar. Mas foi o que ele disse a João Batista: basta, por ora tem que ser assim. Porque assim ele se identificou conosco, pecadores, desde o batismo, para então carregar os nossos pecados por toda a vida, até o pior dos momentos em que ele se identificou conosco, ao assumir o resultado de uma vida de pecado, que é a nossa, ele assumiu morrendo na cruz. E na cruz ele pagou o terrível preço do pecado por nós. Então esse aperfeiçoamento do Senhor na natureza humana mostra que ele se identificou completamente conosco. E assim ele pagou o terrível resultado do pecado humano. É importante nós analisarmos isso, porque ele se tornou o perfeito substituto que assumiu toda a ira de Deus. A quem estava reservada a ira de Deus? Não era a nós, pecadores? Sim. A ira de Deus estava reservada a mim, a você e a todas as pessoas. No entanto, quem assumiu a ira de Deus foi o Filho de Deus, na sua carne, para que pudesse ser o autor da nossa salvação. E assim, ao invés de estarmos debaixo da ira e do julgamento, termos o decreto da salvação que nos foi dada por meio da fé. Oh, que glória! Isto que o Pai fez no Filho em nosso favor. E tendo oferecido um sacrifício completo e perfeito, o qual não precisa ser repetido, como vemos com tanta clareza em Hebreus, o Senhor Jesus tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Ele é perfeitamente qualificado para ser nosso sumo sacerdote e nos oferecer perdão. O ponto máximo do trabalho do sumo sacerdote é garantir perdão. E esse é o objetivo do nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus, nos oferecer perdão. Bem, mas só tem perdão, para ter perdão, melhor falando, um pré-requisito é necessário. E está embutido aqui nesse versículo de número 9. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A pergunta que eu faço é: você obedece ao Senhor Jesus? Você lê a Bíblia para conhecer a vontade dele e você o obedece? Se você não o obedece, você não tem salvação, porque só tem salvação quem obedece o Senhor Jesus, o nosso sumo sacerdote, que nos garante perdão quando nós obedecemos a ele e quando nós nos confessamos pecadores e necessitados da graça dele. O versículo 10 é um lembrete importante que fará diferença na continuidade do estudo de Hebreus. O Senhor Jesus foi nomeado pelo Pai como sumo sacerdote. Ele não se elegeu, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. No capítulo 7, já no final do 6, capítulo 7, nós começaremos a entender a importância de ser o Pai quem elegeu. Isso tem importância dentro da ordem arônica, dentro da ordem da eleição do Pai. Mas por ora, o que nós precisamos entender foi o Pai quem escolheu o sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus, e a implicação disso ainda veremos um pouco nesse estudo, porque já que o Pai escolheu, não nos resta fazer outra escolha que não ser aceitar aquilo que o Pai escolheu. Resumindo então, isto que nós aprendemos nesse estudo. Tendo sido eleito pelo Pai como sumo sacerdote e tendo em sua humanidade se aperfeiçoado no sofrimento, o Senhor Jesus pode compreender perfeitamente a condição da miséria humana. Isso nós estudamos também nos estudos anteriores, mas isso tem que ser frisado.
O Pai o elegeu para que em tudo o Senhor Jesus provasse da miséria humana, para então se compadecer dos humanos e lhes oferecer salvação. Mas como o Senhor Jesus foi em tudo obediente ao Pai, então essa salvação passa pela nossa obediência a Ele, o nosso Salvador. Ele, o Senhor Jesus, se compadece de todos, independente da classe social. Esse era um dos pré-requisitos do sacerdócio levítico e é uma das características do sumo sacerdócio do Senhor Jesus. No Senhor Jesus não há ricos e pobres, negros ou brancos. Não há diferença de classes. Não há quem tenha mais méritos. Não há dinheiro que possa comprar o favor. Todas essas características que nós vemos da humanidade não corrompem o Senhor Jesus. Ele é o sumo sacerdote de todos, de todas as nações, de todas as pessoas. O requisito é que todos depositem nele a sua fé. O Senhor Jesus foi escolhido pelo Pai para ser sumo sacerdote. Isso mostra que tal posição que influenciará a vida eterna das pessoas não é negociável. Entenda isso. Salvação vem do Salvador. E o Salvador é o Senhor Jesus. Eu não sei o que você entende por salvação. Eu entendo por salvação morar no céu com Deus. Salvação é isso para mim, dentro daquilo que eu consigo entender salvação na Bíblia. E só há um jeito de ser salvo, é tendo o Salvador. E só há um jeito de ter o Salvador, é sendo obediente a Ele, o Senhor Jesus, como Ele foi obediente ao Pai. É em tudo obedecendo-o, como Ele obedeceu ao Pai. Preste atenção nisso que eu vou te falar agora. Preste muita atenção nisso. Eu não sei qual é a dificuldade da vida, qual é o momento, qual a circunstância da vida que você tem mais dificuldade em ser obediente. Se você é homem, eu não sei se a sua tendência é para a sua tendência de fraqueza é para mulheres. Se você é mulher, eu não sei se a sua tendência de fraquezas é para homens. Não sei se a sua tendência de fraquezas é para drogas, bebidas, enfim, tantas são as fraquezas humanas. O Senhor Jesus te convida a deixar o seu vício. O Senhor Jesus te convida a, como convidou aquela mulher que Ele perdoou, a ir e não pecar mais. Eu estava ontem no hospital e eu estava vendo várias pessoas ali prestes a morrer. E uma das pessoas morreu no hospital no dia de ontem. E eu fiquei pensando, algumas pessoas de idade, outras não com tanta idade, e estava acabando a vida daquelas pessoas. E aí eu fico pensando nos prazeres da carne numa hora como essa. Passou. Os prazeres da carne, passou. A pessoa está morrendo. Então sabe o que fica realmente da vida humana? O que fica da vida humana é: qual é o seu legado? O que é que você deixou? Você obedece a Deus? Você obedece ao Senhor Jesus? Porque obedecer implica amar a sua família, a se dedicar à sua esposa, ao seu marido, aos seus filhos, se dedicar ao seu patrão, se dedicar realmente a todos aqueles que são seus superiores e a viver honestamente nesse mundo. Servir ao Senhor Jesus implica nisso. E se você tem dificuldade nisso, não se esqueça. A vida vai passar para você, como passará para mim e tem passado para muitas pessoas. Então, no final das contas, o que fica é: qual é o seu legado? Você tem vivido para obedecer a Deus e para glorificar o nome dele nesse mundo? Salvação é só para quem permanecer fiel ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus deixou sua glória e se aperfeiçoou na obediência, vivendo como ser humano. Adão desobedeceu ao Pai, mas o Senhor Jesus foi o tempo todo de sua vida obediente. Agora, Ele é o autor da salvação apenas de quem
lhe obedece. O Senhor Jesus é autor da salvação apenas de quem lhe obedece. Vimos na lição anterior que foi o Pai quem escolheu. Então não adianta você querer decidir fazer boas obras. Salvação para você é fazer boas obras? Para com isso. Salvação para você é dar cesta básica? Para com isso. Isso são coisas boas de se fazer. Mas isso não compra. Deus não é corrupto e não é corruptível. Você não vai comprar salvação. Você não vai comprar o favor de Deus. O favor de Deus é gratuito e é na pessoa do Filho dele, que ele elegeu para ser o Salvador e sumo sacerdote de todos nós. Somente o Senhor Jesus pode dar perdão. Entenda isso. Ou será tarde demais se você precisar entender isso no dia do julgamento. Porque se você entender isso agora enquanto vive, nem pelo julgamento você passará. Pois o Senhor Jesus disse que quem crê nele passou da morte para a vida e já não há julgamento. Algumas perguntas para nós finalizarmos esse estudo, para você meditar, rever e responder, tirar algumas dúvidas dessa sessão de Hebreus. Qual a importância que você percebeu do Senhor Jesus não ter escolhido para si o título de sumo sacerdote, mas tal título ter sido dado pelo Pai? O que quer dizer o versículo 8, quando sugere que o Filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu? Ele era desobediente? O Senhor Jesus é autor da salvação eterna a todos ou a quem preenche um pré-requisito? Qual pré-requisito? Este foi mais um momento aprendendo o Evangelho verdadeiro. Eu sou Mário Biolada. Aguardo você para nós continuarmos estudando Hebreus e continuarmos nos aprofundando no estudo da Palavra de Deus. Mas fica então a dica, como nós vimos hoje, para se aprofundar, primeiro, de todo o seu coração se revista e viva as verdades básicas do Evangelho. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde, hoje e sempre. Amém.